Para as pessoas que atravessam a ponte que liga a ilha de Honshu e Shikoku, no Japão, a viagem é rápida e tranquila. Em certa época, entretanto, não era tão fácil. Não devido à turbulência do mar, mas devido às personalidades tempestuosas dos senhores da guerra rivais, ambos determinados a estender os seus domínios e a matar todos os que se colocassem em seu caminho. Mas isso foi há muito tempo. Agora, pouco restou para marcar aquela batalha sangrenta além deste simples monumento. A não ser as estranhas e arrepiantes criaturas que perambulam sob a água lá naquele ponto. Vamos examinar de perto essas tristes lembranças no início de nossa viagem ao estranho, ao bizarro, ao inesperado. Descubra o que acontece quando o seu carro para e você não. Estilhace, amasse e estoure com os especialistas na busca de meios para salvar a sua vida. Encontre o ponto de fusão que pode transformar a sua sala em um inferno mortífero. Monte um animal muito alto na Tailândia. Acompanhe uma manada de elefantes em uma estranha visita aos ossos de seus ancestrais. Vá à escola com um grupo de fortíssimos paquidermes. Explore o significado escondido das misteriosas rochas em Stonehenge. Visite o Egito para conhecer as técnicas enterradas dos antigos construtores das pirâmides. Navegue pelo Atlântico numa embarcação feita inteiramente de couro de boi. Admire o poder de uma estrela distante e invisível capaz de inspirar um ritual misterioso. Pise nas pegadas no famoso teatro chinês em Hollywood que não foram feitas por uma estrela do cinema. O estranho, o bizarro, o inesperado. Estes são os assuntos que um homem chamado Robert L. Ripley nos desafia em... Acredite se quiser. Aparentemente, Shimoazaki, Japão, é um porto comum de pesca. Mas ele destaca-se, entretanto, por este templo, que comemora um evento que mudou esta ilha para sempre. E pelas antigas lápides castigadas pelo vento e pelo tempo. Eles são a lembrança de uma das batalhas mais selvagens da história japonesa. Uma batalha com uma das mais estranhas conclusões já registradas. Uma das mais fortes e poderosas famílias na época era o clã Genji, liderado pelo mestre da estratégia e da intriga, um certo Lord Minamoto. Seu clã, ao que parece, tinha aspiração de rivalizar seu imperador e talvez tornar-se eles mesmos os regentes do Japão. Sua aspiração tinha a oposição do clã Aiki, amigo e aliado do imperador da época, um menino de 7 anos chamado Antoku. A batalha decisiva ocorreu após mais de 2 anos de escaramuças. Ostentando sua bandeira branca, os Genji zarparam para depor o imperador e colocar o seu líder, Lord Minamoto, como o primeiro shogun do século XII no Japão. Para se opor a eles, o clã Aiki estava disposto a morrer em defesa do seu imperador. Como homens do mar, eles acreditavam que uma batalha no mar seria uma grande vantagem para eles. Inspirados pelo vermelho sangue de sua bandeira, os guerreiros Aiki seguiram avante, ajudados por correntes favoráveis. Os Genji, inexperientes em guerras no mar, foram forçados a retirar-se. Aí, de modo incrível, as correntes mudaram e com ela os rumos da batalha. Agora, com a corrente a seu favor, ao contrário de antes, os Genji reforçaram seu ataque e conseguiram assim dominar o clã Hai. Quando a bandeira vermelha do Zaki caía diante das espadas dos samurais Genji, o imperador de 7 anos de idade preparava-se para o ato final de sua breve carreira. Em vez de submeter-se à desonra de render, o imperador e seus seguidores preferiram cometer suicídio ritual.
No silêncio da batalha encerrada, as orgulhosas bandeiras vermelhas tornaram-se um manto para cobrir os corpos dos guerreiros Aiki sepultados no mar. Estas águas aqui disfarçam um passado selvagem. Os samurais Rai que sangraram este mar sangrento e triste, em suas profundezas, dizem que as almas foram transfiguradas, transformadas em diferentes formas. Os pescadores daqui conhecem bem estas águas. Para cobrir os corpos dos guerreiros Aiki sepultados no mar. Estas águas aqui disfarçam um passado selvagem. Os samurais Rai que sangraram este mar sangrento e triste, onde em suas profundezas dizem que as almas foram transfiguradas, transformadas em diferentes formas. Os pescadores daqui conhecem bem estas águas. Eles sabem onde achar mais peixes e onde não ir para evitar o contato com a criatura que o povo supersticioso de Shimoazaki evita tocar. É esta. Um caranguejo inofensivo, indistinto na cor ou tamanho, mas que eles acreditam ser a reencarnação de um daqueles samurais há muito falecidos. Como prova disso, o povo local aponta para uma configuração bastante incomum. Um estranho e inexplicável rosto existente em cada um dos caranguejos encontrados nestas águas supostamente assombradas. A face feroz e zangada de um samurai Aiki derrotado. Há muito morto, mas não esquecido. Uma lembrança viva da selvageria e do suicídio. Acredite, se quiser. Acredite se quiser. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira, Herbert Richards. Atrás desta fachada institucional, violentos acidentes ocorrem aqui diariamente. Imaginem este aposento transformado numa câmara de morte. Acontecerá, e com uma rapidez inacreditável, assim que uma sequência de eventos são colocados em movimento. Este sofá, esta mesa, os adornos destas paredes são todos itens bastante comuns. Eles se tornarão letais por causa de uma chama como esta. É suficiente. Este cenário de uma casa é, na verdade, uma sala de testes do Bureau Nacional de Qualidade em Gatesburg, Maryland. Aqui, neste enorme edifício, são feitas pesquisas das causas e efeitos, o como e o porquê dos acidentes. Em lugar disto, eles iniciam o incêndio com um pequeno mecanismo de ignição elétrica colocado no meio dos jornais. Tudo o que vocês vão ver agora pode acontecer em apenas 3 minutos. Uma sala de recreação igual a esta pode ser encontrada em muitos lares no mundo inteiro. Cada um destes instrumentos de teste custa mais de $10 mil. Mas eles ajudam os cientistas a entenderem o terrível fenômeno chamado ponto de fusão. Os gases quentes juntam-se rapidamente próximo do teto. Sua temperatura chega a mais de 800 graus centígrados.
Ao ponto de fusão, tudo dentro da sala explode espontaneamente em chamas. A sala transforma-se num gigantesco maçarico pronto para consumir tudo ao seu redor numa velocidade inacreditável. Mais de 5.000 pessoas morrem nos Estados Unidos todos os anos como resultado de incêndios residenciais. Experiências como esta dão aos cientistas e pesquisadores os dados que precisam para ajudar a reduzir o índice de mortes. Mas acidentes não ocorrem apenas nos lares. Podem ocorrer em qualquer lugar, a qualquer hora e numa enorme variedade de maneiras. Acidentes são a maior causa de mortes violentas e ferimentos nas estradas da América, chegando a 43.000 mortes no ano passado. Apenas nas últimas décadas é que começamos a investigar este festival de mutilações. Desde 1900, o número de mortes já excedeu em muito o número de mortos na guerra. Para descobrir como e por que isso acontece, foram inventados meios para simular e fotografar acidentes fatais conforme acontecem. Aterradores instantes de caos foram gravados detalhadamente, dissecados e analisados. Se havia alguma dúvida, está provado que o automóvel era inseguro. Portas abriram-se facilmente, lançando seus ocupantes para a morte. E o impacto de uma colisão a 80 km por hora equivale a uma queda de um edifício de 15 andares. Os testes continuaram. Designs melhoraram. Hoje, os carros mais seguros absorvem parte do choque no impacto e as portas permanecem fechadas, mesmo em grandes capotamentos. A ciência de simulação do corpo humano avançou incrivelmente. Sofisticados bonecos, agora em uso, imitam as reações do corpo sob pressão com incrível realismo. Numa batida, o carro para, mas os ocupantes não. A pior das colisões ocorre dentro do veículo, mesmo a velocidades moderadas. Agora obrigatórios, os cintos de segurança de ombro e cintura permitem grande proteção. Mas cerca de 80% dos adultos não se interessam em usá-los. Poucos são os que utilizam cintos e bancos especiais para proteger as crianças. A pesquisa de protetores automáticos em batidas levou a bolsa inflável de ar. Nas colisões de frente, o acidente fatal mais frequente, bolsas de ar podem salvar muitas vidas. Mas são muito caras e não ajudam em outros tipos de acidentes. No futuro, uma combinação de sacos e cintos talvez seja o ideal. Por hora, leva apenas 5 segundos para se prender um cinto e aumenta as suas chances de continuar a viver em pelo menos 50%. Acredite, se quiser. O moderno complexo de escritórios e lojas em Shizuoka, Japão, foi destruído por uma violenta explosão em agosto de 1980. A explosão, causada por um vazamento de gás,
matou 14 pessoas e feriu mais de 200. Foi a pior tragédia desse tipo ocorrida no Japão em 10 anos. Muitos dos feridos foram atingidos por fragmentos de vidros que caíam do alto. Este desastre provocou intensas pesquisas sobre as perigosas propriedades dos estilhaços de vidros. Fragmentos de vidros, do tipo utilizado em janelas de escritórios, foram jogados de uma altura de 15 metros. Agora! Os resultados do teste foram chocantes e surpreendentes. Uma mortífera e barulhenta chuva lançada no ar como uma bomba de fragmentação. Surpreendentemente, o vidro ricocheteou ao impacto, espalhando perigo sobre uma área de 10 metros. Estilhaços de vidros, voando em todas as direções, causaram mais feridos do que a própria explosão em Shizuoka. Outros testes pesquisaram o modo como o vidro parte quando submetido a uma explosão de gás. Resultado: enormes e pontiagudos estilhaços. Um padrão muito mais perigoso do que se previa. Como facas pontiagudas, eles voaram em todas as direções. O desenvolvimento de vidros mais seguros tem agora alta prioridade no Japão. Um miolo de plástico é colocado entre 2 painéis de vidro em um projeto muito promissor. O plástico mantém o vidro junto apesar do impacto da explosão. Apesar de ser mais caro que os vidros comuns, poderá salvar vidas. Estatisticamente, as quedas de aviões comerciais são muito raras, mas pesquisas para torná-los mais seguros têm levado a testes de quedas em grande escala. Viajando a cerca de 160 km por hora, este velho avião terminará os seus dias violentamente. Obstáculos arrancam seus trens de pouso e rasgam os tanques de combustível da asa. O fogo irrompe imediatamente e então, batendo em calombos na pista, o avião se desintegra. Este teste demonstra que alguns passageiros podem sobreviver à queda inicial, mas suas chances ainda são ínfimas devido ao incêndio. Combustível de jatos é um agente fatal em muitas quedas. É altamente inflamável quando jorra desta maneira. Neste teste de acidente, os tanques da asa foram rompidos intencionalmente, enchendo o ar com uma nuvem mortal. Pequenos foguetes fornecem a fonte de ignição. A bola de fogo que envolve o avião eliminaria imediatamente todas as vidas. Mas nos últimos anos, os cientistas desenvolveram um aditivo experimental para combustível dos jatos que muda drasticamente suas propriedades físicas. Em lugar de formar nuvens, o novo combustível forma enormes gotas que resistem ao fogo. O mesmo teste, repetido, não produz incêndio. Este acidente foi considerado pouco fatal. A maioria dos passageiros hipotéticos teriam sobrevivido para voar novamente. Acredite, se quiser. Em virtude de muitos carros em Amsterdã caírem acidentalmente nos canais, os motoristas recebem cursos especiais para escapar de dentro d'água. Acredite, se quiser. Observe o elefante, o maior animal que caminha na Terra. Um dos mais antigos e intrigantes. Do Dumbo ao Jumbo, os elefantes têm sido alvo de nossa imaginação e do nosso afeto.
Deb é um dos 5 elefantes asiáticos aqui no Zoo de San Diego. Ela pesa mais ou menos 500 quilos e prova que eles podem viver em cativeiro. Ela tem 6 anos e poderá viver até os 60 anos. Normalmente não se permite aos visitantes entrar neste lugar, mas os tratadores de Deb nos deixaram vê-la mais de perto, porque chegará provavelmente o dia em que um zoo como este será o único lugar em que você poderá ver uma criatura tão fascinante. Os ancestrais pré-históricos do elefante vagavam antigamente por toda a Europa, Ásia e América. Mas agora os elefantes selvagens são encontrados em apenas alguns pontos distantes do mundo. O filhote de elefante, como um bebê humano, precisa de muito carinho e amor para sobreviver. Pois durante 5 anos ele dependerá da mãe e de outros membros da manada, todos cooperando para alimentá-lo e protegê-lo. Este filme extraordinário mostra como uma manada de elefantes cuida de um menor doente. Ele morreria sufocado se ficasse deitado muito tempo. Instintivamente, a manada o mantém de pé e o confortam com todo o seu contato carinhoso. Com sua notável preocupação mútua, os elefantes ajudam uns aos outros a sobreviver. E eles parecem até entender o significado da morte. Os elefantes reagem com evidente tristeza quando encontram os ossos dos seus mortos. Eles talvez sejam os únicos animais que se comportam assim, e o estranho rito que se segue é único na natureza. Um a um, eles levam embora os ossos e os escondem, espalhando os restos em todas as direções. Ninguém sabe explicar por quê. Talvez isso, como tantos rituais humanos, seja um modo de negar a morte escondendo suas evidências. Em muitas partes da Ásia, as espécies nativas de elefantes são animais domésticos. Um paciente servo do homem. Os elefantes que trabalham e seus mestres chamados de mahouts na Índia são amigos íntimos. Um banho diário é benefício adicional para ambos. Alguns permanecem juntos por mais de 40 anos. Há muitas lendas sobre homens e elefantes que morreram de tristeza quando se separaram um do outro. A natureza branda e a inteligência dos elefantes são lendárias. Quando jovens, eles aprendem a atender a mais de 30 ordens verbais. Se solicitados com brandura, eles até devolvem objetos que caem ao chão. Como é difícil saber se ele está atento, o elefante jovem demonstra que foi bem treinado simplesmente deitando-se no chão. No Oriente, o elefante é utilizado nos negócios, em cerimônias religiosas e até nos esportes. Os festivais de elefantes proporcionam a chance de exibirem sua força e habilidade. Grandes multidões vêm para ver a exibição dos elefantes mais fortes. São como atletas famosos, exigindo torcida fiel e agrados. O teste básico da força de um paquiderme é o confronto com legiões de homens. O cabo de guerra inicia com um aquecimento leve. Cada vez são acrescentados mais homens. Na rodada final, há mais de 100 homens contra o elefante, campeão de 7 toneladas.
elefante é sempre o preferido da torcida. Quando ele vence, a multidão vai à loucura. As chances são de que o elefante asiático continue a viver no cativeiro. Com relação ao elefante africano, o futuro parece negro. Espremido pela população humana em expansão, os elefantes são vítimas de seu próprio apetite gigantesco. Eles consomem rapidamente tudo o que dê para comer. Eles aí voltam-se para o deserto e logo eles e muitos outros animais morrem de fome. Ironicamente, quanto mais eles são protegidos da caça ilegal, mais depressa os elefantes destroem seus habitats. Uma solução adotada em várias nações africanas é reduzir as manadas, matando um certo número de elefantes cada ano. Aqui em Zimbábue parece uma solução penosa, mas necessária contra a superpopulação. A caça é organizada e acompanhada por fiscais de caça. Milhares de elefantes têm sido mortos assim, especialmente em épocas de seca. A carne é boa para se comer e muito procurada em regiões onde a fome mata tanto pessoas como elefantes. Apesar de controvérsia, tal caça controlada pode servir aos melhores interesses dos elefantes no final das contas. A verdadeira ameaça vem dos caçadores clandestinos de elefantes. Há um lucro enorme na venda de objetos feitos com elefantes, tais como guarda-chuvas ou cinzeiros. O mercado internacional de marfim ilegal oferece muito dinheiro. Assim como muitos outros animais, o pior inimigo do elefante é a ganância humana. Poupados da matança, os filhotes de elefantes são reunidos e mandados para os zoos. Considerando os perigos que enfrentariam na selva, estes órfãos patéticos e assustados têm sorte simplesmente de estar vivos. Acredite, se quiser. Em 1916, no Tennessee, um enorme elefante que havia matado 3 pessoas foi condenado à morte e enforcado. Acredite, se quiser. Aqui no condado de Burke, no coração do território holandês da Pensilvânia, estes desenhos feitos há séculos são famosos e não apenas por serem artísticos. São conhecidos como signos místicos e muitos acreditam que foram desenhados para espantar maus espíritos, de bruxas ao próprio Satanás. Este celeiro, enfeitado com várias estrelas de muitas pontas, é um exemplo pitoresco. Um talismã eficaz? Bem, o melhor que eu posso dizer é que nestes últimos tempos, ninguém que responda à descrição de Lúcifer pisou no condado de Burke. Mas dê uma olhada mais de perto nestes tais sinais místicos. Vocês irão descobrir consideravelmente menos do que esperavam descobrir. Porque, quando os especialistas em folclore investigaram as origens destes celebrados símbolos, descobriram que eles não haviam sido concebidos originalmente para aquelas finalidades misteriosas. De fato, até onde eles conseguiram determinar, há várias gerações, eles foram pintados simplesmente como decoração. Um desenho colorido para dar vida à monotonia da parede de um celeiro. Através da história, tem sido uma das manias mais comuns da humanidade, para não dizer perversidades, pegar fenômenos que poderiam ter uma explicação racional e transformá-los em mistérios extravagantes. Quase como se houvesse alguma coisa desagradável com relação a uma verdade simples e sem mistérios. Veja Stonehenge.
Esta estranha reunião de rochas na Inglaterra data de quase 4.000 anos. Até pouco tempo, ninguém sabia dizer quando foi construída ou a que propósito serviu. A superstição preencheu a lacuna. Modernos seguidores dos antigos druidas realizaram estranhas cerimônias aqui. Para eles, este foi um templo onde sacrifícios bárbaros eram aqui realizados. Os cientistas conseguiram provar que Stonehenge serviu a princípio como um observatório solar notavelmente preciso. Mas a dúvida permanece. Como essas pedras gigantescas foram aí colocadas? Um grupo de voluntários na França, que mora perto da monumental ruína de pedras, resolveu provar que os músculos, e não a mágica, poderiam mover uma pedra pesando 32 toneladas. 170 homens trabalharam nas cordas. Rolos feitos de carvalho foram colocados por baixo da pedra. A princípio, parecia impossível. Mas, como nos tempos antigos, as leis básicas da mecânica se aplicaram. Simples alavancas são colocadas contra a pedra. Em uma manhã, a pedra foi arrastada quase 3 quilômetros. Foi o bastante para provar que, com força humana suficiente, os antigos construtores conseguiram realizar feitos notáveis. O mais fantástico dos monumentos antigos é a Grande Pirâmide em Gizé. Uma montanha artificial de quase 50 andares de altura, pesando 31 milhões de toneladas. Alguns dizem que somente visitantes do espaço poderiam tê-la construído. Mas existem explicações mais simples. Por exemplo, é possível estabelecer-se linhas retas precisas com apenas 3 pedaços de madeira. Os antigos arquitetos egípcios podiam facilmente ter desenhado a planta básica da Grande Pirâmide. Medições apuradas são mais fáceis ainda. Os arqueólogos provaram que, estendendo um bastão de medida um após o outro, dá a diferença de 5 milímetros em cada 100 jardas. Para nivelar o terreno, eles podem ter inundado a área e depois cavado buracos a distâncias uniformes da superfície e da água. Quando escavada, a terra torna-se tão macia e nivelada como a água estava originalmente. A origem das pedras para a pirâmide não é nenhum mistério. A pedreira ainda existe a 20 quilômetros de lá. Em uma experiência, solicitou-se a operários que cortassem pedras do tamanho das usadas na pirâmide com ferramentas simples. Levaram apenas 15 minutos. A rocha racha reta e com facilidade. Rampas temporárias foram provavelmente usadas para transportar as pedras pirâmide acima, aumentando gradualmente a sua altura. Foram necessários provavelmente 100.000 operários durante 20 anos para construir a Grande Pirâmide em Gizé. Mas eles não precisaram de ajuda de astronautas do espaço sideral, apenas da engenhosidade e determinação dos antigos construtores egípcios. Recentemente, na Irlanda, foi realizada uma dramática experiência para confirmar se um monge irlandês teria descoberto a América 900 anos antes de Colombo. Um barco à vela foi construído de acordo com um desenho encontrado numa antiga lápide e usando apenas a tecnologia de 600 depois de Cristo. Segundo a lenda, o abade Brandon, do século VI, navegou para o ocidente e descobriu uma nova e vasta terra. Alguns afirmam que ele viajou milhares de milhas vindo até a América. A reconstrução proposta do barco do abade Brandon era estranha. Foi construída de tiras leves de madeiras amarradas com tiras de couro e cobertas com couro de boi. Foram necessários 30.000 ripas e 1.600 nós para completar o trabalho. Nesta frágil embarcação, um pequeno grupo de aventureiros desafiou o oceano mais agitado da Terra, o Atlântico Norte.
O barco foi empurrado rumo norte por uma tempestade violenta, enfrentando o gelo do Ártico. Parecia certo que os blocos de gelo iriam cortar facilmente o casco de couro e que afundaria. Apesar das colisões, o casco de couro provou resistir ao mar. O barco aguentou, enquanto um moderno quebra-gelo com casco de aço afundou próximo de lá, vítima da mesma tempestade. Ao todo, o barco navegou mais de 4.000 milhas até a América, chegando finalmente à Nova Terra. Se ele descobriu de fato a América, jamais saberemos. Mas que ele poderia tê-lo feito, já não há mais dúvida. Muitos mistérios antigos podem ser explicados racionalmente. Mas uma certa prática da tribo Dogon em Moli, África, é uma estarrecedora exceção. Há séculos, os Dogon têm conhecimento e adoram uma estrela que os astrônomos chamam de Sirius B. Não haveria nada de extraordinário se a Sirius B não fosse totalmente invisível a olho nu. A Sirius B foi descoberta por astrônomos orientais em 1920 e só em 1976 boas fotos foram tiradas com a ajuda de potentes telescópios. Escondida por uma estrela maior, a Sirius B é um minúsculo ponto no céu. Os cientistas seguiram a Sirius B e descobriram que ela gira em torno de outra estrela. Isso os Dogon aparentemente já sabiam há séculos. De 50 em 50 anos, eles celebram a órbita da estrela que eles jamais puderam ver. Pode parecer incrível, mas eles conhecem o intervalo de sua passagem quase que exatamente. Neste caso, pelo menos, homens do passado distante fizeram uma descoberta que nós jamais entenderemos. Acredite, se quiser. Há 60 anos, bolas de fogo misteriosas têm aparecido sobre a montanha Brown, na Carolina do Norte. Ninguém até hoje forneceu uma explicação plausível. Acredite, se quiser. Não se engane com a beleza dos pagodes. Isto não é um templo em Shangri-La, mas é um templo em outra cidade das fábulas, Hollywood. Este é o famoso teatro chinês, mais conhecido em homenagem ao seu criador, Sid Grauman, como Grauman's Chinese. Costuma-se dizer que uma viagem a Hollywood sem visitar o Graumans é como uma viagem ao Egito sem visitar as pirâmides. Não existe nenhum outro marco famoso como este. Através dos anos, os mais famosos astros de Hollywood têm causado impacto na imaginação do mundo e deixado igualmente suas impressões para sempre aqui, no cimento. Mesmo na época de ouro do cinema, dos fabulosos palácios do cinema, o Grauman's Chinese gerava charme e publicidade excepcionais. Mais de 150 astros já deixaram sua marca aqui desde que a tradição teve início em 1927. É uma pena que neste fabuloso mundo do faz de conta, um ritual de homenagem como este tenha premiado mais a fama do que a própria arte. Conta a lenda de Hollywood que logo após a construção do teatro estar terminada, a estrela do cinema mudo Norma Talmadge pisou acidentalmente no cimento úmido bem aqui. Se isso é verdade, é o passo mais importante que uma estrela do cinema já deu. Logo depois desse acidente, de acordo com a história, Sid Grauman, o dono do teatro, teve uma grande ideia. Mary Pickford e Douglas Fairbanks, os reis de Hollywood, concordaram quando Grauman lhes pediu para dar esse mesmo passo de propósito. O que começou como um golpe de publicidade tornou-se uma tradição de Hollywood. Outros astros os seguiram, todos ávidos por esta prova em concreto de que eles tinham o mundo aos seus pés. Em breve, tornou-se a maior das honras. E estragar um caríssimo par de sapatos parecia um preço muito pequeno a ser pago para cimentar uma carreira nos anais da história de Hollywood para sempre. A lista daqueles que deixaram suas marcas inclui
incluem o famosíssimo Cary Grant e, pulando para garantir que as impressões ficassem, a irrepreensível Rosalind Russell. Todos os astros enfileirados, Henry Fonda, Charlie Boyer, Rita Hayworth, Charles Lawton e Edward G. Robinson, deixaram o Grauman's tão famoso como a banda. Mais estrelas do que as que existem no céu. Elizabeth Taylor deixou sua marca em 1956, juntamente com o astro do seu filme Assim Caminha a Humanidade, Rock Hudson. Os tempos podem mudar, mas certas tradições permanecem. Em 1981, Burt Reynolds veio deixar sua marca no Chinese. Como sempre, o evento foi marcado por emoção, risos e sentimentos genuínos. 2 anos depois, Sylvester Stallone, o inesquecível Rocky, imortalizou sua mensagem: continue batendo, América. Entre a nova safra de astros de Hollywood que entraram para a elite do concreto do Grauman's, uma das maiores multidões veio para aplaudir a singular impressão de um dos personagens mais incomuns, C-3PO, o primeiro extraterreno homenageado. A calçada mais famosa do mundo faz muito mais do que apenas registrar para a posteridade os tamanhos dos sapatos e luvas dos imortais daqui. Alguns astros também deixaram aqui a impressão das marcas registradas que fizeram deles mitos do cinema, como o nariz de Bob Hope. Arqueólogos do futuro irão se divertir com esse. Assim como a marca deixada pelo grande narigudo em pessoa, Jamie Durant. Preciso de ajuda! Socorro! A estrela de patinação, Sonja Henie, deixou a marca de seu patinho em lugar de seus sapatos. A voz do cantor de jazz, Al Johnson, fez dele um astro, mas seus joelhos fizeram dele uma lenda quando ele se ajoelhou para cantar Mammy. Houve grande emoção no dia em que Beth Grable, a pin-up girl mais famosa da Segunda Guerra Mundial, deixou ali impressa uma de suas pernas de $1 milhão. Monty Woolley recusou-se a curvar-se à tradição, mas sua barba entrou para a história assim mesmo. Para Sid Grauman, nenhuma das marcas era considerada insignificante. Esta cerimônia, um tanto elaborada, foi para imortalizar a cova no queixo de Kirk Douglas. Para o distinto ator John Barrymore, preservar seu grande perfil foi uma honra e uma indignidade. Durante a experiência, ele disse: "Meu Deus, estão me enterrando vivo." Quase 1,5 milhão de visitantes passam por aqui todos os anos, tornando esta a atração turística mais popular de Hollywood. Talvez achemos tudo isto tão irresistível porque, já que nem todos nós podemos estar na pele de um astro, podemos ao menos seguir as suas pegadas. Uma garotinha que costumava vir até aqui em 1940 parecia que jamais conseguiria chegar a este ponto. Norma Jean mais tarde se lembraria. Eu não tinha bastante para entrar para o cinema, mas eu costumava passar a tarde inteira, muitas tardes de sábado, tentando colocar meus pés nas pegadas que geralmente eram tão grandes, e eu também costumava me abaixar e medir minhas mãos e sempre me pareciam tanto grandes. Ou eu tinha pés e mãos pequenas, por isso fiquei muito desanimada logo no princípio. Divulgada em documentários e noticiários de cinema, a vida particular de Marilyn Monroe era de domínio público. Aqui, com Jane Russell, seu sonho de criança tornou-se realidade no dia em que Marilyn rabiscou seu nome na calçada com a qual ela muito sonhava. Temos que agradecer a Sid Grauman, que construiu o Teatro Chinês, a calçada mais famosa desde a Estrada dos Tijolos Amarelos. E apenas Sid decidia quem entraria para o seu famoso Hall da Fama. Mas nem todos os aqui homenageados eram astros de cinema. De fato, Grauman imortalizou uma pessoa aqui que nunca escreveu, produziu, dirigiu ou apareceu em nenhum filme do cinema. Rosa Grauman, a mãe de Sid. Quando lhe perguntaram por que ele colocou sua mãe aqui entre as cabeças coroadas de Hollywood, Sid Grauman disse: "Ela era uma estrela para mim." Acredite, se quiser. Honra, dignidade, paciência. Qualidades do governo imperial alemão
e do seu exército no ano antes da Primeira Guerra Mundial. Uma imagem pública que impressionasse era muito importante, mas houve pelo menos um incidente que poderia ter devastado essa irrepreensível fachada. Em 1909, foi dada uma elegante festa para o imperador alemão Kaiser Wilhelm no castelo Fürstenberg. Após o jantar, entretenimento. Uma orquestra tocava enquanto o convidado surpresa da noite fazia sua aparição. Não era outro senão o general Conde Hulsum Hessler, o amigo íntimo do Kaiser e chefe do gabinete militar alemão. O general começou a dançar com sua roupa cor-de-rosa e luvas. Uma roupa de bailarina, para ser exato. O general, ao que parece, era uma graciosa bailarina, mas ele já estava com 56 anos. Ele estava ofegante quando terminou a sua apresentação, mas inclinou-se para o Kaiser, agradecendo o bem merecido aplauso. Então, ele desmaiou. Durante 1h30, os médicos trabalharam sobre ele sem resultados. O general Conde Hulsum Hessler, chefe do gabinete militar e imperial, estava morto, vestido assim. A tradição exigia um funeral militar com todas as honras na manhã seguinte, com visitação ao corpo. Mas, durante a noite, o corpo do general endureceu com a rigidez cadavérica. Foi uma luta monumental para tirar as meias rosa e vestir a farda. Mas a missão foi cumprida. A imagem do alto comando alemão fora preservada e o velho ditado desmentido. O hábito faz o monge. Acredite, se quiser. Canal 21 UHF, o canal de São Paulo. Veja logo mais às 10 da noite um grande filme com som original e legendas em Campeões da Crítica. Fique agora com Cult Séries.